O Corinthians é uma piada, rapaziada. O Corinthians perde 2-1 da equipe do Fortaleza e a gente perde completamente a chance de ficar em oitavo lugar e de conquistarmos a vaga na pré-Libertadores. E de verdade, cara, eu não ligo tanto de estar ou não estar na pré-Libertadores, só que eu ligo pra grana, eu ligo pro dinheiro. E essa oitava colocação seria mais grana por conquistar uma vaga melhor e por participar da Libertadores. Então o Corinthians ganha menos grana não estando numa pré-Libertadores, cara. Se o Corinthians ganhasse a Copa do Brasil e ficasse em oitavo lugar, seria ótimo para os cofres do clube. Porém, não é o que está acontecendo pelo visto, né, rapaziada? Porém, a gente ainda tem uma pequena chance, na minha visão, de estar na pré-Libertadores do próximo ano. Porque se o Bragantino perder, né? Bragantino joga contra o Vitória, certo? Não, contra o Inter. Bragantino joga contra o Inter no Beira-Rio. O Corinthians vencer, o Corinthians chega a nono. Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, na minha visão, até onde eu sei, abre uma vaga na pré-Libertadores pro nono colocado. Se o Fluminense terminar na quinta colocação, também abre uma vaga, e ganhar a Copa do Brasil, também abre uma vaga na nona colocação para a pré-Libertadores, rapaziada. Então, o Corinthians ainda tem chance, porém, você estar na oitava colocação, você ganha mais do que estar numa nona ou numa décima, né? Isso é fato, isso é fato. Mas o time do Corinthians é um time muito, muito ruim. De novo, tá? Aqui tá errada essa formação aqui, mas o Corinthians de novo inicia um jogo com 3 zagueiros. Dorival insiste nesta merda de formação de 3 zagueiros que não funciona. Se o time tivesse as peças certas, as peças corretas para utilizar essa formação, beleza, mas o Corinthians não tem, cara. O Corinthians não tem ala. O Corinthians não tem ala. Talvez o Bidu faça um pouco melhor a ala do que o lateral direito, do que o ala direito, porque o Bidu é um ótimo lateral ofensivo. Ele com a bola no pé é um ótimo jogador. Ele sempre, desde 2023, sempre foi muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Sempre foi uma coisa que eu falei do Bidu, cara. Em 2023 eu falava, nossa, pô, o Bidu defensivamente é uma merda. Não tem como ele continuar no Corinthians. Mas com a bola no pé ofensivamente, ele vai bem. Ele sempre foi bem. E não está sendo diferente este ano. Porém, defensivamente o Bidu evoluiu muito, né, cara? Desde quando ele foi afastado do clube. Ele evoluiu demais. É absurdo quanto o Bidu melhorou. E de novo, o Bidu fez uma boa partida no dia de hoje, só que fez a cagada no segundo gol. Mas primeiro precisamos falar do Vitinho, né, cara? Que cagou no primeiro gol. Um passe nada a ver no meio, cara. Nada a ver. Que assim, se o Corinthians fosse um time bom coletivamente, um time bom, um time que aparecesse, fizesse movimentação, tabelas, beleza. Mas não, você tem 3 pedras no meio campo, que é o Maicon, o André e o Breno Bidon, tá? Isso, eu estou criticando eles no coletivo, tá, rapaziada? Não é individual. A derrota de hoje, por mais que tenha tido erros individuais, o time do Corinthians só se sustentou até hoje por conta do individual dos seus jogadores. Só por conta disso. Porque se fosse no coletivo, o Corinthians estaria passando fome. O Corinthians estaria na última colocação, porque é um time muito ruim. É um time muito ruim coletivamente. Então, assim, por mais que tenha tido erros de Vitinho, de Bidu, querendo ou não, do Gustavo Henrique, o Corinthians tomou 2 gols por erros individuais. O time do Corinthians, se tivesse um coletivo bom, venceria a partida de 3-2. Porque o Vitinho erra, faz a cagada que fez. A Ana Thaís Matos botou a culpa lá no Kaká, falou do Kaká isso, Kaká aquilo. Pra mim, não vejo o Kaká como errado nessa situação. Vamos ser sinceros, o Kaká não é um bom jogador, tá? Mas, pra mim, o Kaká não teve culpa nessa situação. Vitinho erra o passe, volta que nem a mãe dele. Ele voltou que nem a mãe dele, essa que é a verdade. Voltou andando, caminhando no parque. Cara, você vê o jogo do Santos, você vê o Barreal, a imposição defensiva do Barreal é de se invejar. É de se invejar, do Guilherme. Os caras voltam pra defender, uma coisa que o Vitor Pereira reclamava em 2022 e pedia, cobrava em 2022. E os jogadores vagabundos reclamavam, entendeu? E aí você vê o Vitinho andando em campo, cara, e não voltando, correndo pra tentar recuperar a cagada que ele fez. Não somente isso, como também Vitinho iniciou a partida dormindo.
vacilou em vários momentos de drible, de passe, estava perdendo bolas bestas no início do jogo, iniciou a partida dormindo, iniciou muito mal realmente o nosso querido Vitinho. Mas o Corinthians, cara, depois que toma o primeiro gol, fica somente com a bola. Ficou o jogo todo com a bola, o primeiro tempo, o segundo tempo com a bola. E aí, cara, você tem um Guinegão perdendo duas oportunidades muito claras de gol. E talvez, cara, por conta de experiência, porque é muito novo, acabou perdendo gols que eram para ser feitos. O Corinthians poderia ter empatado o jogo no primeiro tempo, se o Guinegão não desperdiçasse alguns gols. Cara, eu vou citar aqui um lance do Guinegão, que o Gaston Ávila, zagueiro, esse cara aqui, camisa número 3, do time do Fortaleza, ele chega dando um carrinho muito grande, tá ligado? Lá, mano, se o Guinegão levantasse a cabeça, olhasse pra direita, o Gaston Ávila estaria na meia-lua já dando um carrinho. Ele chegou dando um carrinho muito seco. Cara, era só o Guinegão cortar. O Guinegão vai e chuta, entendeu? Então são erros de moleque, são erros bobos. Não vamos crucificar o Guinegão, tá? Já era, Guinegão sai do clube. Cara, é um jogador que a gente sabe que não é o Paulo Guerreiro, não é o Cristiano Ronaldo, mas é um jogador que tem que se ligar. Tem que se ligar nesses momentos. Esses momentos aqui são de aprendizados para ele melhorar para os próximos jogos, cara. Para os próximos jogos. Então, assim, o Guinegão perdeu duas chances na cara do gol que não poderia ter perdido, né? Chutou duas vezes em cima dos defensores do Fortaleza e a gente acabou perdendo duas chances de gol. Também teve uma bola lá do Breno Bidon que passou raspando a trave. Vitinho, cara, em muitos momentos o Vitinho poderia ter chutado, ele tocava a bola. Puta que lá merda, velho. Teve um momento lá no segundo tempo que ele cruzou pro Dieguinho. Tadinho do Dieguinho, o que ele ia fazer ali? O que o Dieguinho ia fazer ali, entendeu? Era chutar, Vitinho, chutar, confia no seu taco, seu chifrudo. Entende, cara? Mas, mano, assim, é o que eu falo, cara. O Corinthians, ele tem que parar de jogar com losango, com 3 zagueiros. O bagulho é jogar com ponta, meu irmão. O bagulho é jogar com ponta. Hoje a gente jogou com 2 pontas, entre aspas, né? Foi o Dieguinho e o Vitinho. E, cara, você via o Dieguinho e o Vitinho criando jogadas. Toda hora as jogadas saíam pelo Dieguinho e Vitinho. E muitas bolas iam pro fundo. Vitinho fundo, o Dieguinho fundo. Todas as vezes eles iam pro fundo e criavam jogadas. Ou seja, pra você ver como jogar com pontas é melhor do que sem pontas. Entendeu? Não dá, velho. Ano passado, aquela formação com gol do Flamengo. No gol do Flamengo. Samuel Lino, fala dele. Fala do Samuel Lino. Fala dele. Flamengo sendo campeão. Flamengo sendo campeão, rapaziada. Até bom, mas enfim. Vamos, velho. Vamos, velho. Enfim, mas pra você ver como pontas são importantes. Hoje, né, no esquema tático do Corinthians. Em 2024, aquela formação de losango funcionava porque estava surpreendendo os adversários. Ninguém esperava, ninguém sabia como jogar contra. Chegou uma hora que todo mundo soube, ficou fácil. Então hoje, cara, você jogar com pontos, ter esse individual chamando mais alto é muito importante. De Vitinho e Dieguinho, cara, Vitinho, por mais que tenha errado no primeiro gol, cara, ele fez um jogo perfeito. O seguinte, cara, teve uns errinhos aqui, ali, mas conseguiu fazer tabelas com o Bidu, que, desculpa, cara, o time do Corinthians, se fosse coletivamente um pouco melhor, ganhava o jogo. Porque os únicos dois que faziam tabelas eram o Bidu e o Vitinho. Por quê? Porque o Bidu tem uma imposição ofensiva muito boa. O Bidu ofensivamente é muito bom. Então teve uma bola ali que o Vitinho passa por cima ali, o Bidu infiltra na defesa, recebe uma bola no fundo, passa no meio, toca no Guinegão, o Guinegão erra. Pra falar a verdade, as duas melhores oportunidades saíram nos pés do Matheus Bidu, com o Breno Bidon e o Guinegão errando seus chutes, respectivamente. Então assim, cara, você vê os individuais de Vitinho e Dieguinho se exaltando. Hoje os dois jogaram muita bola. O Corinthians, todas as chances que o Corinthians teve saíram dos pés dos dois. Então é o que eu falo, o Corinthians tem que jogar com ponta. É Guinegão, na esquerda Memphis Depay, na direita Vitinho e Dieguinho. No meio, de segundo volante, Maicon ou Carídio. No meio campo de armador, Rodrigo Garro. E no primeiro volante, Raniel. Esquece José Martínez. Lateral, Mateuzinho. Na esquerda, Matheus Bidu. Na zaga, Gustavo Henrique, mais um. Ou é Tchoca, ou é André Ramalho. Kaká e Félix Torres vão a merda. E esses dois vão a merda. Kaká é muito espalhafatoso, muito espalhafatoso. Então assim, cara. Mas, rapaziada, enfim, o Corinthians ficou com a bola muito tempo no pé. Aí tomou muitos contra-ataques, né, durante o jogo, principalmente durante o segundo tempo.
Aí em um deles, Matheus Bidu e o Gustavo Henrique fizeram cagada, mas, cara, de verdade, eu não consigo. Por mais que os 2 gols tenham vindo de erros individuais contra esse péssimo time do Fortaleza, cara, eu não consigo crucificar o time individualmente. Não dá, porque, de novo, se o time do Corinthians fosse um pouquinho bom coletivamente, o Corinthians tinha vencido de 3-2, de 4-2, entende? Teria vencido, cara, teria vencido. Romero ainda entrou no segundo tempo. Cara, o Romero cabeceou. Meu Deus. O Romero recebeu uma bola tão açucarada do Kaique, um bolão do garoto Kaique, que é um jogador que eu também queria que recebesse mais chances dentro do Corinthians. Recebeu um bolão do Kaique, meu irmão. Um bolão do Kaique. Só que ele cabeceou em cima do goleiro do Fortaleza, gente. Em cima do goleiro do Fortaleza. Acho que até demorou pro Corinthians tomar gol. Era pra ter tomado antes. É um time tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Pelo amor de Deus. Cara, vamos falar aqui sobre o Dieguinho e o Vitinho de novo. Destaques, tá? A gente tem coisas positivas aqui no jogo de hoje. Vitinho jogou muito bem, Dieguinho jogou muito bem, pra mostrar pro Dorival que essa formação de 3 zagueiros não funciona e que você tem que usar mais pontas, né, e laterais, como Mateuzinho e Matheus Bidu. Os 2 zagueiros normal, utilizar um primeiro volante Pitbull Ranieri, segundo volante Maicon Carídio, porque, pra mim, o principal erro do Corinthians foi esse meio campo. Tá, pra mim lembra muito o Corinthians do dia 2023, muito. Na minha visão, o Corinthians hoje usou 3 segundos volantes. E eu entendo, porque o Corinthians não tinha meia no banco. Né, meia armador. Né, uma coisa que o Corinthians precisa ir atrás no próximo ano. Tinha Maicon, Breno Bidon e André, que não são jogadores ruins individualmente. Só que, se o Corinthians fosse um time um pouco mais treinado, poderia ajudar muito. Só que não é. Primeiro, em relação ao Maicon, não gosto do Maicon jogando de primeiro volante. Acho que o Maicon como primeiro volante perde muito, tá? Perde muito. Ele é um cara que é pisando na área, indo pro ataque, é um cara muito mais importante, faz muito mais do que ser no primeiro volante. Esse cara de armar jogo, não é o Maicon, velho. Não é o Maicon, ele não tem habilidade pra isso, ele fica muito sumido e, desculpa, não combina com ele. André jogou bem, Breno Bidon jogou bem. Só que o que tava acontecendo? Vitinho e Dieguinho, toda vez que tocavam na bola, vou falar primeiro da situação do Dieguinho. A única opção que o Dieguinho tinha era ir pro fundo. Porque no meio, ninguém se apresentava. A gente tinha 3 pedras no meio campo. Breno Bidon, Maicon e André. O Breno Bidon às vezes até somava na grande área. Entende? Beleza, não tem problema você somar na grande área. Mas alguém tem que dar opção ali pro Dieguinho, mano. Alguém tem que dar opção no meio pra tabelar, pra triangular. Às vezes o cara do meio conseguir pegar a bola, achar uma infiltração, ou virar o jogo que seja. Esse é o cara do meio. Então cadê esses caras do meio? Direto, era um buracão, ficava um buracão no meio. Um buracão. E me lembra muito o time de Vanderlei Luxemburgo, irmão. Muito. Ficava um buracão no meio assim. Cara, não dá pra jogar dessa forma. Não dá. O Dieguinho ficava sem opção. A única opção era o quê? Partir pro fundo. Não tava dando. E as jogadas estavam saindo pelo fundo, por incrível que pareça. Só que não dá somente pra fazer isso, né? Muitas vezes ele até errava o passe porque não tinha tanta opção. E o Vitinho também não tinha opção do meio. Ninguém se apresentava pra jogar com ele. O único que se apresentava era o Bidu. Ou na direita, que era pra ele voltar a bola, ou passando por trás, ou o Vitinho tinha que ir pro fundo. O Vitinho ainda tinha um pouco mais de opções, mas era muito pouca. Então assim, cara, se o Corinthians fosse um time um pouco mais treinado, enfim, tudo isso pra dizer, cara, que se o Corinthians fosse um pouquinho melhor treinado, talvez a gente teria vencido a partida de hoje, por mais que tenha tido erros individuais, tá bom? Mas, mano, de novo, uma bela partida do Dieguinho, uma bela partida do Vitinho. Os 2 jogadores movimentou muito o ataque. Eles que deram uma esperança, um pingo de esperança pro time do Corinthians, né, cara? Ainda mais o Kaique entrando de novo, repetindo isso. Kaique cruzou uma bola na cabeça do Romero, e o Romero, em vez de cabecear no segundo pau, cabecear em cima do Breno, perde uma baita chance de fazer o gol de empate, né, cara? Que seria o gol de empate pro time do Corinthians. Mas de resto, cara, de novo, eu não culpo ninguém pela derrota de hoje, porque pra mim o principal problema do Corinthians é o coletivo. É o time, o plano de jogo do Dorival. É o sistema ofensivo, é o sistema defensivo, é o quanto os jogadores se doam pra defender, é o quanto os jogadores se doam, os pontas voltam pra defender, é o quanto o meia se movimenta pra tabelar, pra se movimentar, pra tocar, pra fazer um corta-luz, pra dar uma infiltração de bola.
Isso não acontece dentro do Corinthians. Isso não acontece, né, cara? É agoniante você ver o ponta cortar pro meio, cortar, e não tem ninguém para ele rolar a bola no meio de campo. Porque tá todo mundo espetado na área, ou tá todo mundo muito longe dele para criar uma jogada. É agoniante. De novo, se o Corinthians fosse um pouco mais treinado, o Corinthians não teria esse buraco no meio que em diversos momentos tem, e hoje teve. O Corinthians teve 2 pontas com muita qualidade, porém não tivemos meias que pudessem aparecer para jogar, para criar jogadas. Mas isso não é culpa do André, nem do Breno Bidon e nem do Maicon. Isso é culpa de um sistema, isso é culpa do Dorival, isso é culpa de quem treina o time do Corinthians, né, cara? Que pra mim é um dos piores treinadores do Campeonato Brasileiro. Um dos piores. O Dorival é um dos piores treinadores do Campeonato Brasileiro. Tem um time muito bom em mãos, porém faz essa cagada. Quando eu digo muito bom, não é pra estar em primeiro colocado, rapaziada, não é pra disputar com o Flamengo, Palmeiras, pelo contrário. É pra pelo menos estar aqui nesse G7. Pra pelo menos estar nesse G7. Porque aqui, ó, do Botafogo pra baixo, cara, a gente tem um abismo. Se o Botafogo vencer o seu jogo amanhã contra o Cruzeiro, vai a 11 pontos de diferença pro São Paulo, gente. 11 pontos. Então é um abismo de time que a gente tem aqui. É um abismo que nós temos aqui, cara. E esse abismo reflete muito o que é o time do São Paulo esse ano, reflete muito o que é o Bragantino, reflete muito o que é o Corinthians, reflete muito também a gestão desses clubes. Vou até tirar, em relação à gestão, vou até tirar o Bragantino dessa, tá? Mas gestão de São Paulo, gestão de Corinthians, gestão de Grêmio, que se eu não me engano tá com transfer ban, gestão de Vasco, gestão de Atlético Mineiro, gestão de Santos, Ceará tiro dessa, Fortaleza tiro dessa e gestão desses 4 clubes aqui, tá? E isso mostra a gestão da maioria dos clubes que estão abaixo do Botafogo. Isso mostra. Entende? Eu acho que esse ano, nenhum time, nem o Flamengo, nossa, é um time diferente, um time muito bom. Não é, velho. Não é. São times normais. Os times que estão disputando na liderança aqui foram os times mais consistentes do campeonato, tá? Foram os 2 times mais consistentes do campeonato. Cruzeiro abaixo, tá? Um time bem abaixo. Empatou com o Juventude, empatou com o Sport, teve empates bestas. Se não tivesse esses empates, poderia estar brigando pelo título. Tropeçou muito no meio do caminho. Mirassol, um time muito bom dentro de casa. Tropeçou muito fora. Fluminense, não sei nem como tá aí. Bahia, pra mim o melhor time do Campeonato Brasileiro, o que mais joga bola, o que tem mais futebol bonito, só que é um time inconsistente fora de casa, 15 pontos somente feito no ano. Em casa também teve alguns tropeços aqui e ali, mas, né, em geral foi bem. Botafogo, um time marromeno, né? Enfim, também um pouco inconsistente, mas que juntando esses 7 times é muito superior a todos esses daqui. Então, pelo menos era pro Corinthians tá brigando nesse G7 aqui, velho. E se o Corinthians realmente fosse bom, pelo menos o 8º estaria perto do 7º colocado, entende? Perto do 7º colocado. Enfim, então, o time do Corinthians é um time horroroso. São 41 gols feitos no campeonato, 46 tomados, menos 5 de saldo de gol, 15 derrotas no campeonato. Isso aqui é inadmissível para um clube do tamanho do Corinthians, tá bom? Inadmissível. De novo, o Corinthians pode não ter se reforçado, pode não ter o melhor elenco do campeonato. Pode não ter. Como o Fluminense não tem. Mas olha onde o Fluminense está. E olha onde o Corinthians está. Né? Enfim, para você ver como uma gestão, uma comissão técnica diferente faz com um clube, rapaziada. Mas é isso, mano. Corinthians, na minha visão geral, velho, não jogou mal na partida de hoje, tá? De novo, não jogou mal por conta dos seus pontas, tá? Porque coletivamente foi muito fraco, de novo. Coletivamente, se o Corinthians fosse bem, teria vencido o jogo. Já citei todos os problemas do Corinthians coletivo. Porém, individualmente, é onde o Corinthians se sobressai. E se sobressaiu hoje com o Vitinho, com o Dieguinho. Se sobressaiu com esses 2 caras que levaram o time do Corinthians nas costas e fizeram eu falar isso, soltaram da minha boca que o Corinthians não jogou mal hoje, tá? E não jogou mal também porque o time do Fortaleza se defendeu. Talvez se o time do Fortaleza tivesse ido um pouco mais pra frente, ido pro ataque, poderia ter metido um 5 no time do Corinthians e ter vencido o seu jogo com mais tranquilidade, né? Mas é isso, rapaziada. É isso, o final de ano tá chegando aí. Bom, só queria citar uma coisa aqui, tá? Kaká, velho, não sei quem que foi o gênio da lâmpada que decidiu contratar o Kaká. Pra quem não sabe, o Kaká, ano passado, estava emprestado ao Corinthians.
a gente já tinha visto, tá? O Kaká não fez um ano ruim de 2024, mas a gente já tinha visto que, né, não dá pra você contratar um jogador desse porte pro time do Corinthians. Acho que não fez um ano tão assim pra ser contratado, né? E o Corinthians gastou dinheiro com o Kaká, gastou dinheiro na compra do Kaká. Vou até ver aqui, ó, Kaká, quanto que foi, velho? Kaká, preço da transferência, sei lá, preço da transferência pro Corinthians. Vamos ver quanto que foi o Kaká aqui. Olha isso, mano. Não, pelo amor de Deus, é impossível isso, né? Equivalente a 4 milhões de dólares. Equivalente a 24 milhões de reais. O Corinthians gastou 4 milhões de reais. Aqui tava falando, ó. O Corinthians ia gastar 2, cerca de 11 milhões. Mas parece que o Corinthians contratou o Kaká por 4 milhões de dólares. 24 milhões de reais pelo Kaká, gente. Será que valia tudo isso mesmo? Não valia, velho. Não valia. Você já tinha 4 defensores, que é o Gustavo Henrique, Félix Torres horroroso, André Ramalho e Choca. Você já tinha 4. Pra que o Kaká? Pra que o Kaká? Pra que gastar 24 milhões no Kaká? Então, assim, pra mim, o Fabinho Soldado, que faz a gestão do elenco do Corinthians, é um bom gestor? Sim, é um bom gestor. Contratou as peças certas ano passado, mas nesse ano, acho que ele deu uma vacilada ali com o Kaká. Com o Kaká só, na verdade. Com o Kaká, talvez... com o Fagner também não tinha muito mais clima, né? Mas com o Kaká... Com o Pedro Henrique. Com o Pedro Henrique também, era esse jogador que eu tava tentando lembrar. Com o Pedro Henrique, ter tirado o Pedro Henrique, que é um ponta muito bom, né? Que hoje tá no Ceará. O Ceará pode até cair. Já tá perdendo o jogo pro Flamengo. Tá com 43 pontos, empatado com Fortaleza, 1 ponto do Vitória. Pode até cair, né? Mas o Pedro Henrique é um ótimo jogador, cara. Eu gosto muito dele. Querendo ou não, fez um ano muito bom, um início de temporada com o Ceará muito bom, porém o Ceará deu uma queda nessa reta final de campeonato, né? Por isso que tá nessa dificuldade aqui que está hoje jogando contra o time do Flamengo, rapaziada. Então pode dar muito ruim pro Ceará, inclusive. Mas, enfim, teve alguns errinhos do Fabinho Soldado, mas em geral eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo. Tá, mas desculpa, não fez sentido nenhum contratar o Kaká. Cada jogo que passa, a gente vê como o Kaká é ruim, tá? Já fiz um vídeo falando sobre o elenco do Corinthians, mas vou refazer novamente, tá? Pro próximo ano, rapaziada. Pra pegar mais view também, né? Pra pegar mais view. Depois a gente refaz esse vídeo aí. Mas é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou da partida contra o time do Fortaleza no dia de hoje. Pontos positivos tivemos, Dieguinho e Vitinho são 2 pontos positivos e pra mim, pontos que o Dorival tem que se ligar para essa reta final de Brasileirão. E pro último jogo contra o Cruzeiro, contra o Juventude, desculpa, eu não traria nem Yuri, nem Garro, nem Gustavo Henrique, nem Depay, nem Matheus Bidu, nem Hugo Souza, nem Mateuzinho também. Não traria esses jogadores importantes, nem Ranieri também, tô esquecendo de Ranieri. Não traria esses jogadores importantes para esse último jogo de campeonato. Daria chance para outros jogadores, como o próprio Rian, o próprio Kaique. Cadê? Quero ver mais o elenco do Corinthians. Colocaria o Romero de titular também, né? Pra dar mais chance aí pra esses jogadores que não jogaram tanto essa reta final de campeonato, tá? Não arriscaria colocar os nossos meninos, os nossos principais jogadores, tá bom? Mas é isso. Se inscreva no canal, deixe sua opinião aqui sobre o jogo contra o time do Fortaleza. Tamo junto. E até o próximo vídeo de amanhã. Tamo junto.